Deus escolheu nós para fazer a obra do Senhor, porque Deus, Ele sabe a capacidade de cada um de nós, e Ele derrama quando você busca, porque naquela situação, ela sabia, ela não deixou lá a crise para ela continuou buscando lenha para fazer o pão para a necessidade dela. Muitas pessoas veem a crise, começam a murmurar, começam a reclamar, e não vai atrás do pão, mas ela mesmo assim, com um pouquinho de farinha de azeite, ela foi atrás de graveto para acender, para fazer um alimento. Então, quando nós estamos numa situação dessa, vai buscar ao Senhor de joelhos, porque aquela mulher estava falando, ela estava com esperança, porque Deus estava falando com ela, e ela sabia da providência que ia vir. Quando nós estamos andando na presença do Senhor, Papai do céu está falando conosco, anda e confia em mim, que eu levo a providência, eu levo sobre o teu lar, mas continua colocando a lenha, não deixa o fogo pagar, porque aquela mulher, ela foi buscar graveto para não deixar a fé dela pagar. Ela sabia que estava falando com o Pai, e o Pai levava a providência, porque ela tinha comunhão, quando muitas viúvas não tinham, mas Papai do céu estava falando com ela, e quando muitas pessoas necessitavam também, porque nós temos aquele tempo, as viúvas necessitavam do povo levar o alimento. Então hoje em dia também, irmãos, então o Papai do céu está alimentando cada um de nós. Nós estamos aqui alimentando a presença do Senhor, da palavra do Senhor. Nós saímos de casa para vir adorar, para glorificar, fazer com o Pai Todo-Poderoso. Então muitas vezes pessoas questionam, mas para que eu vou hoje, para que eu vou ali? Eu já fui ontem, o outro não questiona, porque Deus está falando nossos corações, Ele derrama, não precisa trabalhar a situação parar você. Essa mulher não deixou a situação parar. Ela continuou trabalhando, ela continuou, e quando os profetas chegou lá, ela não questionou, ela foi fazer, e ela trouxe primeiro para o profeta, e depois, na hora que ela viu, transbordou o azeite, transbordou a farinha. Então nada vai faltar dentro da tua lar, dentro da tua casa, porque Deus, Ele transborda quando você passa primeiro para Deus, e Deus, Ele transborda todos os seus sonhos, porque Deus, Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Quando você entregou a sua vida para Deus, você do Labacai não se torna mais você, é Deus trabalhando a sua vida, e deixa Deus conduzir aos sonhos do processo, porque Deus vai derramar o óleo. E quando você tem um pouquinho de azeite, é o suficiente para o seu milagre. Quando você tem um pouquinho de azeite, é o suficiente do milagre para você receber, porque Papai do céu, Ele faz a multiplicação. Não deixa o azeite acabar, não deixa a lenha acabar, porque a palavra do Senhor, quando mais você coloca a lenha, porque o fogo do Papai do céu já acendeu dentro de nós. Então você que tem que vai manter o fogo, e como manda no trabalho do fogo, é lendo a palavra, andando ao pé do Senhor, porque Deus, Ele é grande sobre a nossa vida, e quando nós estejamos cada vez mais na presença do Senhor, Papai do céu derrama. Ele trabalha porque nós estamos ligados no Pai do Poderoso, e o Pai do Poderoso no salto está olhando nós, andando correto, andando fiel, não distrair, porque o inimigo está aí para distrair, para fazer, porque naquela situação, muitos dos trabalhadores iam reclamar, parar e não ia continuar, mas ela não, ela via de esperança, porque ela está falando com Deus, e Deus enviou Elias lá e providenciou, e Papai do céu também deu alimento para Elias também. Não deixa ela mais acabar. Aleluia! Continua crendo no Senhor, e naquele momento ela fez e não acabou, até quando os trabalhadores, Deus ordenou para chover, e de repente o filho dela adoeceu e morreu, e ela falou: homem de Deus, você vem aqui quando ele morreu. E ela ali naquele momento ela reclamou. Você viu no